Muito boa noite! Este é mais um podcast, mais um episódio do podcast Doxologia, e hoje nós temos aqui o Fábio Leite. Fábio Leite, ele é leitor na Igreja Grega São Salvas em Curitiba. Ele frequentou o seminário Holy Cross em Boston, nos Estados Unidos, e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a passagem dele no seminário e também alguns temas relativos à eclesiologia em relação entre eclesiologia e sacramentos na teologia ortodoxa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tony. Boa noite, ouvintes. Então a gente agradece muito a você ter aceito o convite para participar desse episódio, né? É um prazer, E para a meu. gente começar. Não, bacana. E para a gente começar, eu queria perguntar para você sobre essa passagem no seminário Holy Cross, né? Então, não sei se que você contasse um pouco sobre isso, como que é um brasileiro, né, participando de um seminário ortodoxo no exterior, o que te levou, né, a ir para o seminário, o que foi aproveitável, se pudesse comentar sobre essa experiência com a gente. Não, posso comentar assim. É uma experiência, eu acho, muito positiva, né? Quanto ao que me levou a ir para o seminário, foi porque a questão da minha possível ordenação já vinha sido discutida há muito tempo, né? Com o padre da paróquia, com o bispo, né? E quando eu achei que a ideia estava amadurecida, né? E eu conversei com o bispo. Ele tomou as providências da parte dele, né, para que eu pudesse ir para lá. Você só pode ir para o seminário com a recomendação do bispo, né? Isso com o objetivo, evidentemente, do, do treinamento para o sacerdócio, né? Porque uma das características interessantes lá do Holy Cross é que ele é conjugado com uma faculdade, que é a Hellenic College. Então, a pessoa pode ir para o Hellenic College, fazer uma faculdade normal, né, como qualquer outra, mas para fazer parte do Holy Cross, que aí é um seminário, é outro programa, né, você precisa da recomendação do seu bispo, né. Então, fui para lá com a recomendação do bispo, e motivado muito pela necessidade que eu acredito que há, né, de que as pessoas que forem servir na Igreja Ortodoxa, especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem tanta necessidade, né, que elas tenham um treinamento propriamente ortodoxo, porque durante muito tempo, sem querer, assim, a gente sabe que as condições eram muito difíceis no passado, né, mas hoje já não são tanto assim, né, e existem caminhos e oportunidades para que haja um treinamento propriamente ortodoxo, né, para que as pessoas possam servir a igreja de uma forma que tem uma característica própria, né? Ou seja, não existe, hoje em dia, não existe mais tanto a necessidade de adaptar, de improvisar, né? Você tem um caminho que existe e precisa ser seguido, né? Vai lembrar que o Holy Cross não é o único, né? Existem outros seminários de outras jurisdições nos Estados Unidos, né? E na Europa também, e evidentemente nos próprios países ortodoxos, muito embora no Patriarcado de Constantinopla, especialmente dentro da Igreja Grega, normalmente os caminhos sejam ou ir para Holy Cross ou ir para a Grécia, né? E lá você faz a faculdade de teologia conjugada a um treinamento eclesiástico por fora. A experiência em si, como eu falei, ela foi muito positiva. Você tem acesso a material de altíssima qualidade, né? A biblioteca de lá é excelente, né? Tem muitos professores bons, embora tenha passado por uma renovação recentemente, né? Mas tem muita gente boa. Se eu não me engano, hoje o reitor do seminário é o hieromonge Máximo Consdas, que ele é um cara fantástico, fenomenal. Se ele não tiver como reitor, ele está no mínimo como professor, que eu não lembro, porque teve uma mudança lá agora, eu não sei quem é que está. Mas e é uma pessoa fantástica, uma pessoa que precisa ser seguida, precisa ser lida, né? E não apenas isso, né? O seminário, ele abre as portas para uma rede de contatos que é muito importante, né?
você tem oportunidade, eu tive a oportunidade com todos os alunos de ir na Grécia, né, e ficar cerca de, na primeira vez eu fiquei quanto tempo? Acho que eu fiquei uns 15 dias. E visitar os mosteiros e conhecer pessoas, e você viver a espiritualidade ortodoxa num país ortodoxo é diferente. E com isso eu não quero dizer que, porque as pessoas são melhores lá do que aqui, não é isso de modo nenhum. Mas é um lugar onde a ortodoxia já se enculturou na sociedade, né? Então tem uma sociedade, tem uma igreja em cada esquina, você tem mosteiros, você tem santos, você tem uma série de coisas na qual você se imerge na vida, na vida ortodoxa, no país ortodoxo, e você sai disso com uma visão diferenciada, né, sobre como viver a ortodoxia e o que é viver a ortodoxia, né? E eu acho que isso é muito importante, especialmente para quem vai fazer parte do clero. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo, que, assim, eu digo, ir no país ortodoxo, né? Fazer o seminário, não. Fazer o seminário para quem realmente está interessado, né, e recebeu o chamado, né, para servir a igreja. É isso. Ah, não, bacana. E ia perguntar, você foi para os Estados Unidos, né? A gente teve ao longo do século XX tradução de muito material propriamente teológico, mais prático, litúrgico também, de línguas tradicionais de países ortodoxos, então de línguas eslavas em geral, do árabe, do grego para os Estados Unidos. E acaba que os Estados Unidos acaba sendo, né, uma ponte para a gente ter contato com essas fontes, vamos assim dizer, né? Sim. Você acha que os Estados Unidos seria a maior proximidade que a gente tem no Brasil, pensando no Ocidente em geral, para fontes ortodoxas, para também pessoas da imigração, né, para professores, ou você acha que algum outro país faz essa ponte de forma melhor, assim? Bom, eu diria o seguinte, só eu quero fazer uma distinção aqui. O país, Estados Unidos e a língua inglesa, né? Tá. Uhum. Né? A língua inglesa, com certeza, ela é a principal porta de entrada para esse mundo de informações a respeito da Igreja Ortodoxa que a gente pode ter no Brasil, por enquanto, tá? Eu falei da Biblioteca lá do Seminário, cara, ela é muito boa, tem muita coisa lá, e mesmo assim, lá onde eles têm algumas dezenas de milhares de livros traduzidos, eles sabem que eles não traduziram nem 0,1% de tudo que tem para ser traduzido da ortodoxia para o inglês, né? E aqui no Brasil, a gente sabe, né, tem alguns esforços isolados, assim, que são muito admiráveis, né, mas são esforços heróicos, né? Tem um ditado que o pessoal costuma falar na área de gestão, né, que a empresa que precisa de heróis, ela está em más condições, né, porque ela deveria funcionar por processos que não necessitam que vá alguém apagar o fogo, né, que não tem incêndio o tempo todo. Eu acho que, assim, isso, embora nós tenhamos heróis, pessoas que fizeram trabalhos excelentes e belíssimos de tradução, mas isso mostra que a gente tem muito a caminhar ainda, né, porque, assim, num lugar onde eles têm muito trabalho de tradução, né, como eu falei, com dezenas de milhares de obras, eles consideram que esse trabalho é muito, 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 muito aquém de tudo que tem para ser feito, né? Então, acho que a gente precisa abordar esse outro lado, né? Porque a gente muitas vezes se apega à questão das devoções pessoais, né? Que é importante, é óbvio que é, né? Mas existe essa entrada no mundo ortodoxo que você só pode fazer ou indo lá ou através da leitura, né? E para fazer a leitura você precisa de uma outra língua e precisa ser o inglês, né? E puxando um pouco, né, a sardinha para minha brasa, já que eu sou professor de inglês também, né? Não apenas na teologia, mas tudo que se você quiser entrar no debate, né, do status da questão em qualquer assunto no mundo, a pessoa tem que aprender inglês. E teologia ortodoxa não é diferente, né? Não é porque o inglês é uma língua melhor do que o português ou melhor do que qualquer outro, mas é porque ela é
é a segunda língua universal do mundo, né? É a segunda língua mais falada. Quer dizer, deixa eu reformular isso. É a língua utilizada como segunda língua mais falada no mundo inteiro, né? Então, eu recomendaria que todo mundo que puder, que queira conhecer um pouco mais de doutrina ortodoxa, teologia ortodoxa, história ortodoxa, liturgia ortodoxa, arte ortodoxa, né, aprenda inglês. E uma língua ortodoxa tradicional, pelo menos, né? E se a pessoa quiser aprender todas, que a pessoa quer, quero aprender grego moderno, quero aprender russo, quero aprender ucraniano, sérvio, romeno, beleza. Eu apoio 100%. Mas em termos de praticidade, eu diria que pelo menos você tem que aprender o inglês e uma língua ortodoxa para poder ter acesso a esse mundo. Agora, quanto aos Estados Unidos ser próximo, a questão é, pelo menos do ponto de vista do Patriarcado de Constantinopla, né, durante um tempo, a arquidiocese ela era a arquidiocese da América do Norte, Central e do Sul, era de todas as Américas, né? Então, isso foi desdobrado no início do ano 2000, dos anos 2000, se eu não me engano, ou fim dos anos 90, foi ali entre 99 e 2000 e pouquinho. E então, assim, a Arquidiocese da América do Sul, ela é uma irmã da Arquidiocese da América do Norte, elas foram separadas, né? E, sim, culturalmente, né, de certa forma, os Estados Unidos ele é mais próximo porque a gente já conhece, né? Então, em termos de adaptação, vai ser mais fácil você aprender inglês, vai ser mais fácil você transitar para lá e para cá, nos Estados Unidos. Não que na Grécia ou na Rússia isso não seja possível, não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? Mas que para o brasileiro médio, que não tem tanto contato assim, né, com as culturas do leste europeu e mediterrâneas ali, você vai ter possivelmente um choque cultural maior, né? Então, eu acho, né, eu hoje, assim, eu gostaria de ter passado mais tempo na Grécia, para ser sincero, né? A experiência lá nos Estados Unidos foi muito boa, mas eu gostaria de ter passado, talvez, ter reservado um ano, dos 3 anos e meio que eu fiquei no seminário, né? Algumas pessoas fizeram isso, ter passado pelo menos um ano na Grécia e não ir lá só por algumas semanas, né? Teria sido, eu acho, uma experiência mais rica, além de ter melhorado muito o meu grego, né? Ah, bacana. E isso que você comentou, acho que toca num ponto do que eu ia perguntar agora, que é sobre essa passagem na Grécia, né? Viver num país que tem raízes ortodoxas para todos os lados na sociedade, envolve também um lado do seminário que não é estritamente intelectual, vamos assim dizer, né? Alguma coisa mais prática ou que envolve algum treinamento e preparo espiritual. Não sei se você podia comentar sobre como que é isso no seminário, qual que é a rotina de um seminarista no Holy Cross ou em seminários em geral do Patriarcado de Constantinopla, né? Não, pode sim. O Holy Cross, ele, como eu falei, ele é um pouquinho diferente porque ele é conjugado com a faculdade, né? Então, você tem ali, ao mesmo tempo, uma rotina de faculdade, né? Então, tem a galera ali. E, cara, assim, eu acho que uma das surpresas é você descobrir que a vida de faculdade dos Estados Unidos é mais ou menos como a gente vê nos filmes. É óbvio que a coisa lá é mais leve, porque é uma faculdade ortodoxa, né? Então, e a faculdade é conjugada com o seminário, então tá no campus de um seminário, então o pessoal se comporta melhor lá, muito melhor, né? Mas, assim, são jovens, né? Diga-se de passagem, eu acho que uma das coisas mais notáveis nessa experiência é que eu era um dos caras mais velhos lá, né? Eu fui para lá deixa eu ver, acho que 2016 ou 2017? 2016, 17, 18, 19. Isso, então fui em 16. Eu estava com 39 anos, né? E a turma lá está na faixa de idade de faculdade. Tem gente quem chega na faculdade está lá com 18, e quem faz o seminário é como se fosse um mestrado, né? Tá começando com 20 e pouquinho o seminário. Então, a rapaziada jovem, né? Você tem, de manhã cedo, você tem matinas, né? Depois das matinas, você tem o breakfast, o café da manhã,
e aí que o pessoal se mistura, né? Aí o pessoal vai para as aulas, aí tem aula o dia inteiro, e depois você tem vésperas, né? E depois você vai estudar de noite no seu próprio quarto, né? No campus do seminário. Aí, evidentemente, aos domingos a liturgia e segue o calendário litúrgico, ou seja, qualquer festa que tenha, a gente vai celebrar, especialmente, né, ontem, estou até perdido, hoje é dia 15, né, então ontem, que foi a exaltação da Santa Cruz, né, o pessoal comemorou o onomástico do Holy Cross, né, tanto que o arcebispo Epidoforos foi lá para comemorar com eles, né, como o pessoal faz sempre nesse dia. Então, assim, o que você tem no seminário de diferente é isso, você tem uma vida de oração bastante mais intensa, não é tão intensa quanto um mosteiro, porque as pessoas, ou seja, matinas a gente levava ali, o que mais? 40 minutos? Não sei, por aí. Né? E no mosteiro a coisa ia começar ali por volta de 3 da manhã e vai até as 6, né? Então a coisa é mais leve, né? Você tem essas horas de oração conjuntas, né? Mas você tem todo dia, não há dúvida nenhuma. É todo dia, 2 vezes por dia, pelo menos, né? Fora os extras. Você tem alguns horários livres. Eu, como todo mundo não, mas muita gente lá trabalhava também, inclusive para pagar os custos da faculdade, né? Eu também, né? Só que eu, como estrangeiro, o meu visto só permitia que eu trabalhasse dentro da faculdade, né? Só podia trabalhar no campus da faculdade. Então, quando eu não estava em aula, nem estudando, nem na igreja, eu estava na biblioteca, trabalhando ali na recepção da biblioteca. Meu chefe era o padre Joaquim, hoje é o bispo Joaquim, né? E então a rotina é essa, cara. Assim, você fica realmente com um tempo reservado para se dedicar somente a isso, né? Uma das minhas vantagens, como eu falei, como eu cheguei lá mais velho, eu já conheci, já vim do mundo, né? O pessoal lá muitas vezes assim, tá terminando a vida escolar deles lá, ou seja, a pessoa fez toda a vida escolar, fez o high school, aí fez o college no próprio Hellenic College, aí terminou a faculdade, começou o seminário, que vale como mestrado, e aí, quando o cara termina o mestrado, é a primeira vez que o cara vai sair para a vida, né? Para muita gente ali. Então, assim, como eu falei, assim, a minha experiência foi um pouco diferente da dos outros por causa disso, né? Por causa da idade, por causa de eu ser estrangeiro. E quanto a que algumas pessoas talvez estejam se perguntando, quanto à aceitação, cara, eu não notei diferença nenhuma entre como tratavam a mim ou aos demais alunos, né? Não por ser estrangeiro, tinha uma certa diferença por causa de idade, né? Mas era uma diferença amigável também, não tinha nada de preconceito, nem nada disso, não. O Holy Cross, ele é um ambiente muito bom, né? Ele é um ambiente muito bom para você conhecer as pessoas, para você experienciar essa imersão, né? E possui a vantagem de que ele não te prende a ficar só lá. Você pode conhecer pessoas de outros seminários, você pode visitar mosteiros nos Estados Unidos. As pessoas não sabem, mas assim, tem mosteiros atonitas nos Estados Unidos, né, muitos fundados pelo ancião Efraim, né, é uma experiência maravilhosa. Você tem a oportunidade de, pelo menos a partir de Holy Cross, ir para a Grécia, né, dos outros mosteiros você pode ir para a Rússia, alguma coisa assim. Não que a coisa seja dada, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas se você for uma pessoa com um pouquinho de interesse, né, e proatividade, você vai encontrando os caminhos. Porque uma coisa que acontece lá, que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil, é exatamente que existem muitas portas e muitos caminhos para bolsas, para ajudas, né, que você, com algum trabalho, não é fácil, não, tá? Não é uma coisa que é só esticar a mão e pegar, não é isso, não. Mas você começa daqui, faz uma prova dali, faz um trabalho de cá e tal, e vão aparecendo oportunidades para vocês fazer essas coisas.
E elas estão lá, cara. Estão lá. Assim, é uma grande experiência. Se houverem pessoas que estejam pensando em servir a igreja em algum ministério, eu recomendaria fortemente que fossem lá. Eles têm também, por exemplo, eles têm um curso de férias para diácono, né? E esse curso de férias para diácono ele é interessante porque ele parte do pressuposto que você é um adulto que já tem uma vida, então você não pode parar vários anos para ficar estudando. Aí você faz o curso de férias, é um curso de 1, 2 meses, 3 meses, eu acho, não sei. Então, por exemplo, se você de repente é uma pessoa, né, de meia idade que quer ser diácono na igreja, pode pensar no Holy Cross, que eles têm um curso para isso lá também, né? E eles têm também os Summer Courses, né, que como várias faculdades lá nos Estados Unidos, que você pode ir lá e fazer, né? Eu mesmo fiz o de hebraico, né? Tem os de canto, de artes sálmicas, que o pessoal fala canto bizantino, mas o nosso professor lá, hoje padre Romanós, né? Ele sempre falava, não é canto bizantino, é arte sálmica, porque o nome técnico correto é arte sálmica, né? Então, mas eles têm lá cursos de verão também, que as pessoas podem fazer. Então, tudo se arranja, tudo se arranja. Aquela história, né? Onde tem a vontade, tem o meio. Ah, ótimo. Você comentou sobre os mosteiros nos Estados Unidos, mosteiros atonitas, né? É curioso, muita gente não sabe mesmo, mas tem verdadeiros desertos monásticos ali, né? Pensando no Arizona mesmo, Sim, mosteiro do que é bem Arizona. famoso. E no que não é bem, não é propriamente um deserto, mas Não tem é a mesma deserto ideia. mesmo? É Não, deserto não, mesmo, né? não do Arizona. O do Arizona é um deserto, mas eu falo um outro que não é exatamente um deserto, mas pensando em St. Herman, né? Aham, sim. Que tudo bem nas montanhas ali da Califórnia, mas também busca assim, um distanciamento para a construção do mosteiro. É muito interessante porque tem alguma vivência de algumas décadas ortodoxas nos Estados Unidos, santos que vivenciaram ali. Não Isso são é décadas, são vivências de centenas de anos. A ortodoxia começou nos Estados Unidos no século XVIII. no século XVIII. Interessante, interessante. Então Entendeu? é um pouco mais antigo. Uhum. É. Então, e esse do Arizona que você falou e do deserto é engraçado, cara, porque você chega lá, assim, se você já foi na Grécia, você já viu, assim, você não, a arquitetura bizantina, né, ela é muito bonita, né, Uhum. e você vai na Grécia, você chega lá no Monte Athos ou em algum mosteiro mais, né, com essa arquitetura mais típica, você fala, nossa, que bonito, não sei o que lá, mas tudo bem, você está na Grécia. Aí você chega assim, pleno desertão do Arizona, cara, assim, o desertão do Arizona, para quem não sabe, é aquele deserto do desenho do Pica-Pau, que tem cacto, entendeu? São vários cactos para todos os lados, e aquele deserto tradicional que a gente tem de Velho Oeste na cabeça é o Arizona, né? Aí você você chega pela capital, que é Phoenix, né? Aí beleza, pega a van ali em Phoenix, sai da cidade, aí quando começa a passar pelo deserto, é aquele desertão. Cactos, a moitinha passando no vento, eu vi a moitinha passar no vento, né? Porque é uma moita seca que acaba saindo da raiz e o vento leva, né? E aí daqui a pouco aquela arquitetura bizantina assim, com um jardim estilo bizantino, e o jardim de estilo bizantino tem cactos do pica-pau, né, cara? E para piorar, alguns desses cactos têm buraco com ninho de passarinho dentro, entendeu? Você fica esperando o pica-pau sair lá, ou a coruja, né? Tinha aquela coruja do desenho. Mas assim, mas, por exemplo, isso daí é um exemplo do que eu digo para as pessoas o seguinte: para você criar, para que exista uma ortodoxia com características locais, você não tem que forçar as coisas. Você não tem que forçar, pensar, puxa vida, como é que eu vou inventar um negócio brasileiro aqui? Você não tem que inventar nada, você não tem que querer inventar nada, você tem que querer imitar, né? Então você busca fazer o mais próximo possível daquilo que os seus pais espirituais, que são aquele povo, sejam os gregos, ou sejam os russos, ou os sérvios, ou os poloneses, ou os antioquenos, busca fazer como eles fazem. Busca imitar igual o máximo possível. Porque você não vai conseguir. Você vai querer fazer um jardim bizantino e não vai dar, porque você está no meio do deserto do Arizona. Lá só tem cacto, entendeu? Então não vai rolar.
Mas, e aí, ou seja, o que está acontecendo lá organicamente, né, naturalmente, é exatamente isso. Você vai, dentro de algumas décadas, você vai ter uma ortodoxia americana, arizonense, de matriz atonita, mas que vai ter determinadas características locais, né? O próprio canto, por exemplo, quando eles cantam lá em grego, sai exatinho como, né, o canto bizantino e tal. Quando eles cantam em inglês, eles estão cantando muito próximo do grego mesmo. Só que vira e mexe, cara, dá aquela escorregada gospel, entendeu? Não tem como, Sim. né? Então, mas assim, mas não é forçado, eles estão tentando imitar. Só que a escorregada gospel, que não é uma escorregada coisa nenhuma, é por quê? Porque a própria língua inglesa tem a sua melodia, e o gospel, ele, né, ele é totalmente baseado na melodia da língua inglesa. E quando você tenta cantar parecido, mas em inglês, o inglês pede uma certa melodia. Da mesma forma, vai ser com o português, entendeu? O português tem uma melodia própria. Então, tenta cantar o máximo possível que puder, igual os gregos cantam, igual o canto bizantino ali certinho, ou os russos, qualquer que seja a tradição que a pessoa esteja. Tenta cantar igual. Quando você cantar em português, não vai conseguir sair igual, porque a melodia não é a mesma, né? E aí vai começar a ter uma característica assim, brasileira. Da mesma forma, vai fazer uma paróquia no Brasil, vai fazer um mosteiro, tenta fazer igual eles fazem. Aí você não vai ter os mesmos materiais, você não vai ter as mesmas tintas, você não vai ter a mesma tradição de jardinagem, não tem nem as mesmas plantas. E aí a coisa, organicamente, ela ganha características locais. E isso eu acho que é se deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? Porque o que eu digo aqui imitar não é uma questão de falta de criatividade ou né? É uma questão de a obediência, ela começa aí. Você busca aceitar a realidade tal como ela é e isso inclui que o pai espiritual, os pais espirituais que Deus deu para o Brasil foram, né, os antioquenos, os gregos, os ucranianos, os russos, estou deixando de fora os sérvios, os poloneses, né? Esses povos nos foram dados como pais espirituais. Então é com isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? Não é querer ficar inventando nada, não. É muito curioso. Eu lembrei agora, enquanto você falava, de um ícone, né, que está ali no mosteiro em Pernambuco, o mosteiro do Padre Pedro, que a gente conversou há um tempo atrás, no primeiro episódio, e tem ali um ícone que é feito em cima de azulejo, né, azulejo português, assim. Então, É verdade. você vê como vai tomando características orgânicas, claro, fazendo igual, né, mas com os materiais, algumas também características próprias, dificuldades que vai encontrando, A azulejaria é uma coisa maravilhosa da cultura luso-brasileira, né? Então, para mim é muito natural que você faça ícones em azulejo, pô. E é aquela questão, porque é exatamente isso, por exemplo, quem trabalha com ícone sabe como é caro você conseguir os materiais para você poder pintar um ícone, né? É quando você olha para os materiais brasileiros, você vai encontrar azulejo, vai encontrar outras coisas, mas você está sempre tentando fazer o mais próximo possível. E nisso, junto com as circunstâncias locais, a característica local ela se apresenta sozinha. Ou seja, a gente não tem que determinar o que é brasilidade que tem que ser colocado na ortodoxia. Não, não precisa. A brasilidade ela está dada, ela existe aí, né? A gente tem que tentar fazer o máximo possível igual ao que os padrinhos espirituais que Deus nos deu nos apresentam e, na medida que as circunstâncias exigirem, a gente vai resolvendo os problemas com o que a gente tem e aí isso sim vai dar uma característica local. não, ótimo, ótimo. Vou só citar mais um caso também, às vezes os ouvintes podem procurar alguma, assim, para dar ideia de como funciona um processo orgânico que vai adotando as peculiaridades locais, né? Entre romenos, durante um período ali de dominação austro-húngara, era difícil conseguir os materiais para fazer iconografia tradicional nas igrejas, e eles fizeram uma tradição de ícones em vidros, né? E pegavam tintas que eram retiradas das frutas e faziam no vidro para deixar nas casas. É muito bonito, tem quem que acabou fazendo homenagens para isso, foi o padre Dumitru Staniloae, né, que é um teólogo famoso do século passado.
de repente, se os ouvintes quiserem procurar, acho que é um bom exemplo até que recente dessa... Não, e veja você, isso aí que você falou, eles usaram as frutas locais. Isso na Romênia, cara. A gente aqui no Brasil não tem fruta. Os índios todos pintados aí pela floresta, a gente não tem tinturas locais para fazer. Por exemplo, Sim. Então, uma coisa que eu fico muito espantado é que o pessoal ainda importa, oh meu Deus, incenso, né? E eu fico pensando, puxa vida, será que a gente não consegue fazer o ensino? Porque você vê, o pessoal quer aprender a fazer ícone, o pessoal quer aprender a cantar, mas existem esses artesanatos que fazem parte da vida da igreja, né? E esse de fazer incenso, quer dizer, você buscar a resina de uma árvore que possa ser usada como base, aromas que sejam, assim, que condigam com a igreja, né? Não pode ser um aroma muito forte, não pode ser uma coisa que interrompa a atenção da oração e tal. Mas, puxa vida, a gente tem uma flora tão rica e ninguém está trabalhando com incenso, ninguém está pensando muito, né, nesse lado. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu não consegui encontrar. Talvez aí entre os ouvintes tenham pessoas com melhor capacidade de pesquisa. Se vocês encontrarem aí como fazer incenso de igreja, não aquele incenso hindu de pauzinho, não, né? O incenso de igreja, e como usar, de repente, aromas, né, da flora brasileira, da nossa vegetação, você resolve o problema de ter incenso caro demais, entendeu? Então, isso que é a questão. Eu lembro que teve um padre lá da igreja russa no Rio de Janeiro que ele achou que nos Mnemósinos, como é que é o nome em russo? Eu não lembro. No memorial. Então, que o pessoal faz O ofício é panarrida, né? Sim. em russo é panarrida, né? O Mnemosine. Isso. Então, ele achava que as pessoas iam, porque nesse ofício você tem aquela, não sei qual é o nome em português, é como se fosse uma coisinha feita de trigo. Eu não sei também o nome em português Não sei é se só não, para os. não sei Pode nem explicar para os ouvintes entenderem. Tem algumas é, tradições locais também, eles é, colocam leite ou não no trigo, né? em grego é o koliva, né? Então, esse koliva é um prato com trigo cozido, né? E açúcar e uns enfeites, né? Normalmente em formato de cruz, que no memorial de uma pessoa que faleceu, a família normalmente oferece isso para os presentes no ofício, né? E esse padre russo ele tinha dito, falou, vou chegar lá no Brasil, né, o pessoal vai fazer isso com fruta, vai ter banana, vai ter melancia, vai ter não sei o quê, né? E chegou lá, era absolutamente igual, como era na Rússia, né? Aí ele ficou até decepcionado. Mas aí que tá também, por exemplo, assim, isso é uma coisa que realmente, se eu não me engano, no Japão, né, a igreja russa tem uma missão forte lá no Japão, né? Eles fazem a cóliva não com trigo, mas com arroz, né? E aí também é uma solução local e faz todo sentido. Você chega lá, Japão, arroz, por que os caras fizeram isso? Porque arroz era o que eles tinham lá, ué. Sim. Não, muito interessante a gente tá conversando sobre isso, porque linka bem com o tema geral do podcast, que relaciona a vivência ortodoxa no Brasil e a realidade da gente aqui, né? Agora, se me permite, eu queria ir para a segunda parte, o segundo tema que a gente falou para conversar, que era o seguinte: eu geralmente vejo você escrevendo, falando bastante sobre o tema de discussões sobre eclesiologia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, Fábio, sobre a relação entre eclesiologia e sacramento. Porque, assim, como que essas duas coisas estão muito ligadas na noção ortodoxa de igreja, né? Então, a tal modo que não dá para falar que existe igreja sem existir sacramento, ou existe sacramento sem existir igreja, e isso, de alguma forma, fundamenta também toda a noção que a gente tem de hierarquia, a noção de comunidade, a noção própria dos bispos, dos padres e toda a fundação comunitária da igreja, né? Não, isso aí é um assunto importantíssimo, realmente, né? Por quê? As pessoas, muitas vezes, acabam tendo uma relação
comercial com a igreja, né? Em que sentido isso? Não estou falando aqui dos maus usos, né, comerciais que as pessoas fazem do conceito de igreja, não. Quando eu digo uso comercial, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas tratam a igreja como se ela fosse mais uma provedora de serviços, né? Então, a pessoa, às vezes, paga uma colaboração lá mensal para a igreja, ou faz a colaboração quando vai na liturgia, né? Ou é membro de alguma das comunidades que sustentam as igrejas, né? E aí a pessoa entende que, bom, eu estou pagando, eu quero receber um serviço. E aí o casamento é um serviço, o batismo é um serviço, a comunhão é um serviço, né? E eu estou pagando, eu tenho que receber, né? E também, quando não é isso, eles veem como se fosse um serviço público, né? Tem que ser dado para todo mundo, né? Tem que ser aberto para todo mundo. Só que não é isso, né? Os sacramentos, eles são ou melhor, deixa eu reformular. A igreja, ela é o grande sacramento. E todas as ações da igreja têm um aspecto sacramental. Então, para começo de conversa, vale lembrar que tudo que a igreja faz tem uma dimensão sacramental, né? E os sacramentos, propriamente ditos, como a gente os conhece, né, eles são assim, a raiz da nossa conexão com a igreja, que é o sacramento por excelência, porque ela é o corpo de Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a recepção dos sacramentos significa a nossa adesão e participação naquilo que a igreja aceita e naquilo que ela rejeita, né? Então, participar dos sacramentos da igreja ortodoxa significa crer no que ela crê e significa rejeitar o que ela rejeita. E aí, sem entrar em questões muito polêmicas, né, a gente sabe que existem diferenças entre né, a igreja ortodoxa, a igreja romana, as igrejas protestantes, as igrejas não calcedonianas. Cada uma tem as suas características e cada uma aceita determinadas coisas e rejeita outras. Comungar na igreja ortodoxa significa também rejeitar as coisas que ela rejeita. Inclusive, alguns dogmas romanos, inclusive algumas crenças protestantes, né? Então, a pessoa deve se perguntar: eu rejeito essas coisas, eu rejeito esses aspectos da fé romana, eu rejeito esses aspectos da fé protestante para eu poder comungar, porque comungar na igreja ortodoxa significa, entre outras coisas, rejeição disso, né? Teve um padre uma vez que me falou lá no seminário, inclusive isso, que as pessoas iam até a igreja querendo comungar, né? E ele falava: olha, eu posso até deixar você comungar, mas você entende que isso daí vai significar você abandonar a igreja da qual você está vindo, porque você vai estar em comunhão com a igreja ortodoxa e vai estar rejeitando tudo que ela rejeita, e ela rejeita algumas das coisas da igreja de onde você está vindo. Você confessa que você rejeita essas coisas, aí a pessoa desistia, né? Porque, assim, uma das coisas que me preocupa muito, assim, de coração, é porque se criou muito no Brasil o mau hábito da intercomunhão, tá? Eu sei que algumas pessoas creem nisso de boa fé, não tem nenhuma má intenção, não tem nada, mas é algo, né, que até mesmo o patriarca Bartolomeu, que é um campeão, né, do diálogo ecumênico, ele mesmo cita que a comunhão, a intercomunhão, né, a comunhão em comum, o partilhar do cálice, ele deve ser o produto de uma união que aconteceu antes. Ele não pode acontecer sem essa união e não pode ser o meio para realizar essa união, né? Então, é algo que eu acho que é muito sério, né? Porque a comunhão, ela é o momento mais íntimo e mais sagrado da participação do fiel ortodoxo no corpo de Cristo, né? Segundo o entendimento da Igreja Ortodoxa.
Então, é algo que não é como o pessoal falava do seminário, não é uma pílula de bem-estar, não é um cafezinho para a gente dar para os nossos hóspedes, para quem está visitando, né? Ela não é um docinho para distribuir, ela não é também, como disse o patriarca Bartolomeu, não é uma ferramenta para realizar a união entre as igrejas, né? Ela é o que há de mais sagrado, de mais íntimo. E isso precisa ser resgatado, né? Tem alguns teólogos lá na Grécia, né, por exemplo, que eles notam que nessa questão toda da pandemia, por exemplo, as pessoas foram proibidas de comungar. E suspeitam do seguinte: um dos motivos, obviamente não é só isso, né, mas um dos motivos pelos quais Deus teria permitido que uma coisa dessas acontecesse, que as pessoas fossem afastadas da comunhão, né, forçosamente, é precisamente porque a gente vinha banalizando a comunhão, banalizando o corpo de Cristo, a recepção do corpo de Cristo. Porque a comunhão, ela não é só você receber o pão e o vinho transformados em corpo e sangue, mas ela começa com a preparação, né? A preparação para a comunhão que exige oração, jejum e confissão, né? E buscar viver uma vida cristã ortodoxa, né? Você não pode estar em comunhão se você não está em comunhão, né? Você não pode pegar a materialização dessa comunhão se você não deseja viver essa comunhão. Ou seja, não faz nenhum sentido você querer a comunhão ortodoxa sem querer comunhão com a igreja ortodoxa, né? Comunhão essa que se realiza primeiramente através da sua vida e, em segundo lugar, através da sua confissão do que você afirma e do que você rejeita, né? Então, e também questões eclesiológicas, das quais eu falo muito isso. Por quê? Especialmente no Brasil, nós somos um povo muito amigável, né? Existe um amor muito grande pelo diálogo, que é louvável, né? E diferente de outros setores do mundo, onde às vezes as pessoas exageram pelo rigor e pelo afastamento, né? Na nossa cultura, muitas vezes nos convida a exagerar pelo excesso de liberalismo, né? Pelo excesso de flexibilização, né? E o diálogo, como a própria raiz grega diz, né? Dialogos, né? Dois verbos, duas razões, né? Ela exige duas pessoas falando, cada uma com a sua própria voz. Eu, pessoalmente, isso é uma opinião pessoal, eu vejo que muitas vezes nos ditos diálogos só existe uma voz, né? E trazendo para o nosso território ortodoxo, né? A gente tem que conhecer a ortodoxia segundo a sua própria visão, ou seja, a ortodoxia pela ortodoxia, ao invés de conhecer a ortodoxia através do catolicismo, conhecer a ortodoxia através do ecumenismo, ou conhecer a ortodoxia através do que é dito numa loja maçônica, né, ou conhecer a ortodoxia segundo o ponto de vista de alguma outra ferramenta de interpretação, é conhecer a ortodoxia segundo a ortodoxia e conhecer essas outras igrejas e outras instituições e outros fenômenos sociais, conhecer o que a Igreja Ortodoxa diz e interpreta a respeito deles, segundo o seu autoentendimento e identidade. Se não existe isso, se as duas pessoas chegam lá falando exatamente a mesma coisa, não é possível que esteja acontecendo um diálogo. O que está acontecendo é um monólogo, né? Um monólogo em formato de jogral, né? Que você tem 2, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas, né? Só que cada uma fala um pedacinho da frase e todos estão falando a mesma coisa. Isso não é diálogo, isso é monólogo jogral. E eu quero muito que o diálogo aconteça. Só que o diálogo exige, né, conhecer e cultivar uma voz própria para poder chegar nesse diálogo com o seu posicionamento. Senão, você vai chegar lá, a outra pessoa vai falar o que quiser, e ou você já concorda previamente, portanto é um monólogo, ou você não concorda e não se conhece e vai acabar repetindo o que ela fala e vai se comprometer com isso e depois fica até difícil
quando você conhece, né, qual é a posição ortodoxa de fato, fica até difícil depois, poxa vida, você tinha me dito isso, agora você está me dizendo que é aquilo, né? Então, assim, eu acho que a questão eclesiológica ela é muito necessária no Brasil, porque a gente tem essa tendência, como eu falei, ao excesso do liberalismo, a gente tem uma tendência ao sincretismo muitíssimo forte, né? E, portanto, eu acho que se em outros países, né, há que se cuidar com excesso de rigor, no Brasil, em particular, há que se cuidar com o excesso de flexibilização, de liberalismo, o que não significa ir para uma posição rigorista. Porém, né, é aquilo que a gente conhece de outras áreas, né? Como o rigorista ele pode achar que uma posição balanceada é uma posição radicalmente liberal, a pessoa que às vezes é um extremo liberalista, ele pode achar que uma posição balanceada é uma posição rigorista, né? Então, por isso que, inclusive, eu acho que é muito bom as pessoas irem para os países ortodoxos, para elas terem a medida disso, né? Lá nos países ortodoxos, eles vão conhecer os rigoristas de verdade, pessoas que entram em cisma por causa de ideias radicalmente tradicionalistas, pessoas que são radicalmente endurecidas. Lá você vê essas coisas. Aqui no Brasil não tem isso. Na ortodoxia, não tem isso de forma sistemática. Você pode ver um indivíduo ou outro, mas também logo a brasilidade dá um jeito no cara e o cara amolece. Né? Sim, sim. Não, muito interessantes comentários. Acho que para dar um exemplo assim desses extremos de rigor em países ortodoxos, assim, tem querelas por questão de calendário. Estou pensando na Grécia aqui, só para exemplificar para os ouvintes, né? Bom, e para a gente fechar, Fábio, queria fazer uma pergunta sobre diferenças na concepção de eclesiologia, né? Mais assim relacionado à autoridade, relacionada às decisões dogmáticas ou decisões de práticas, diferenças entre ortodoxia e cristianismo do Ocidente. Então, estou pensando aqui principalmente no catolicismo romano, né? Então, se você puder tratar um pouco das distinções, então, ainda mais ali na figura dos patriarcas, o que é uma distinção na forma como que a gente encara os bispos em geral e os patriarcas, né? E na diferença que, por exemplo, os católicos romanos têm da figura do Papa, né? E dos bispos em geral também. Não, beleza. Assim, a igreja, ela preserva, né, desde da era apostólica, o modo de organização que ela tem desde a era apostólica, né? Se você for no Novo Testamento, você vai encontrar o pessoal se dirigindo às igrejas de acordo com as suas lideranças locais. Na época eram cidades, né? E a igreja estava nascente ali, não estava muito expandida, então era aquela cidade da região ali, no entorno de Jerusalém, Antioquia, né? Mais tarde Roma, né? E ali você vê exatamente essas lideranças locais. E, na época, centrada em Jerusalém, né? Que foi a primeira sé, né? Presidida por São Tiago, né? Depois a Antioquia ganha alguma ascendência e depois Roma, né? E depois Constantinopla até hoje. Então, você tem uma organização em nível, digamos assim, global da igreja, né, onde você tem esses patriarcas que são líderes regionais, né? Os patriarcas, eles são, na verdade, arcebispos. Explicando assim, caso nós tenhamos uma pessoa que seja totalmente leiga, a igreja ela só tem 3 ministérios sacerdotais, né? Sacerdotais não, ela só tem 3 ministérios. Deixa eu qualificar isso. Que é o diaconato, né? O sacerdócio, que é o padre, e o bispo, que é o nível mais alto, por assim dizer, tá? Dentro de cada um desses 3, você tem hierarquias de função, mas não hierarquias sacerdotais, né?
Então, por exemplo, você pode ter um padre, né, e um arcipreste, que é um padre que recebe uma determinada honra maior. Você pode ter um diácono ou um arquidiácono. Ou você pode ter um bispo e um arcebispo, ou um metropolita, ou um patriarca, que está acima desses. Então, na verdade, as únicas funções são bispo, padre e diácono. E, de acordo com as funções deles, eles podem ter determinados outros papéis que eles exercem dentro do nível sacerdotal em que eles estão. Pois bem, os patriarcas eles têm um papel regional, né? E essa ideia, muito embora você não tivesse patriarcas propriamente dito no início da igreja, mas você tinha essas lideranças regionais, é que a região foi ficando cada vez maior, né? E sempre teve uma primazia. Por quê? Porque você sempre teve uma cidade que ela era uma espécie de centro congregador e de influência, né? E que conjuga nela uma série de fatores. Fatores de história secular, fatores de história eclesiástica, né? E que isso dá para ela uma certa primazia de influência sobre as demais. Essa primazia ela foi sendo regulada aos poucos nos concílios até chegar à oficialização do que se veio a chamar de pentarquia. Ou seja, você tinha as 5 cidades mais influentes ali daquela região do Mediterrâneo, que eram, que eu estou falando, influentes do ponto de vista da história secular e da história eclesiástica, né? Nem sempre na história eclesiástica tinha tanta influência assim secularmente. Então você tinha Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Eram as grandes sés que formavam essa governança da igreja, né? Essa primazia, ela possuía algumas prerrogativas. Prerrogativas de apelação, né? Mas que tipo de apelação? Não era uma apelação que, por exemplo, um padre do patriarcado de Antioquia não está satisfeito com a decisão do bispo dele e ele apela para o primaz. Não. A apelação o patriarca de Antioquia tem um problema com o patriarca de Alexandria, ele pode apelar para Roma, ou né, naquele momento ali da pentarquia. Então, só que todas essas autoridades, elas são dependentes de uma coisa, elas são dependentes da ortodoxia da fé, né? Uma das grandes diferenças é exatamente essa, né? Roma crê que Deus provê ao bispo de Roma, o Papa, a graça divina em questões de moral e dogma, que sejam pronunciadas ex cathedra, ou seja, enquanto pontífice romano, no exercício do seu direito, do seu ministério, ele se pronuncia sobre questões de dogma e moral, ele é infalível ao pronunciar esse tipo de coisa. E ele tem que afirmar, de alguma forma, que ele está dizendo algo infalível. E por que esse dogma é necessário para eles? Porque você precisa argumentar sobre essa questão da relação entre ortodoxia da fé e legitimidade da autoridade. Porque se você precisar da ortodoxia da fé para ter a sua autoridade legitimada, isso significa que um bispo ou patriarca, caso se torne um herege, ele perde a autoridade. E se a sua sé inteira se torna herética, ela também perde a autoridade. Então, como a rigor isso seria possível em qualquer situação, você precisa falar que existe uma intervenção divina, que seria esse carisma da infalibilidade papal, que impede que o Papa chegue a completar uma heresia completa, nesse sentido, de ensinar ex cathedra uma heresia sobre dogma ou moral, e assim Roma estaria protegida ad eternum de perder suas prerrogativas. Isso a Igreja Ortodoxa jamais acreditou. Né? O que significa, e vale lembrar o seguinte, quando a gente fala contrastes entre Igreja Ortodoxa e Igreja Romana,
as pessoas pensam como se fossem só duas igrejas diferentes, mas tem que lembrar que são 4 sés da pentarquia original e uma sé só. Ou seja, era basicamente o centro do mundo cristão, que era no Oriente, e uma sé que estava afastada, que era romana, que começou em determinado processo histórico bastante complexo a pensar dessa forma. Ou seja, a ortodoxia em si, ela é a igreja fundada por Cristo, ela está organizada da mesma forma que está organizada desde a era apostólica, por autoridades regionais, né? Essas autoridades regionais se reconhecem mutuamente pela ortodoxia da fé, através dos concílios que participam em comum, e pelo reconhecimento mútuo também. Hoje, né, são 14 jurisdições que fazem parte da Igreja Ortodoxa, né? Existe aí, como algumas pessoas sabem, uma questão com a Igreja na Ucrânia, que há um reconhecimento parcial, né, porque só Constantinopla fez uma intervenção lá na Ucrânia, dando para determinados grupos um tomos de independência. Eu vou falar que o termo certo seria autocefalia, mas é como se fosse independência, para se tornar uma jurisdição, a 15ª jurisdição. Mas são 14 jurisdições que todas se reconhecem mutuamente, todas compartilham exatamente a mesma fé, todas compartilham o mesmo cálice, compartilham a mesma história, a mesma tradição, e, né, desde que Roma se afastou da igreja a partir ali do século XI, né, a primazia, que até então pertencia a Roma e outrora já havia pertencido a Antioquia e a Jerusalém, ela passa agora para Constantinopla, né? Então, o primaz da Igreja Ortodoxa é o Patriarca de Constantinopla, o que não significa que ele seja o Papa da Igreja Ortodoxa. Isso não existe, um Papa da Igreja Ortodoxa, porque ele não tem infalibilidade, né? Não se crê em infalibilidade de dogma e moral, mesmo que seja ex cathedra apenas, né? Ele tem determinados privilégios de ordem, né? Ou seja, ele é comemorado primeiro, ele tem o direito de receber apelações, né? Ele tem o direito de presidir concílios ecumênicos, né? Ele tem o direito de tomar a iniciativa de convocá-los, e algumas outras coisas de menor importância, né? Mas ele não pode, por exemplo, interferir em como um outro patriarca governa a jurisdição dele, né? Então, por exemplo, o patriarca de Constantinopla não pode chegar para um bispo de Antioquia e depor esse bispo de Antioquia passando por cima da autoridade do patriarca de Antioquia. Ele não pode fazer isso, né? Ele não tem a tal também, que é uma prerrogativa que a Igreja Católica Romana atribui ao Papa, a tal da jurisdição universal, extraordinária e ordinária, né? A rigor, Que é o Papa imediata. é imediata, né? Então, o Papa pode, por exemplo, secularizar qualquer padre da Igreja Romana em qualquer lugar do mundo. O Patriarca de Constantinopla não pode fazer isso, né? Então, essas são algumas das diferenças. Na verdade, são inúmeras as diferenças entre a Sé Romana, hoje heterodoxa, e a Igreja, né? E essas inúmeras diferenças, inclusive, são o fundamento de não poder haver a intercomunhão entre as igrejas. A gente sabe que existe uma permissão da parte da Igreja Romana para que seus fiéis comunguem na Igreja Ortodoxa, mas a Igreja Ortodoxa nunca emitiu nenhuma permissão equivalente, né, e nem autorização para receber essas pessoas que viriam, né? Então, assim, a Igreja Romana é como eu falar que o meu filho pode ir almoçar na sua casa, mas eu não perguntei para você se você deixava ele entrar, né? Aí, quando você não deixa, eu ainda digo que você que é o malvado da história. Entendeu? Mas é mais ou menos isso, né? Então, só que isso também, isso é muito importante ressaltar, isso não é uma autorização para as pessoas ficarem sendo contra as relações
com a Igreja Romana ou contra as pessoas, relações que eu digo de diálogo, de ações conjuntas, onde essa ação conjunta é possível, né? E muito menos nas relações pessoais, né? Ou seja, é o que eu fico falando, eu também costumo postar muito sobre isso e falo, meu amigo, se você quis se tornar ortodoxo para poder tretar na internet, para ser mais raditrade que os raditrades, entendeu? Nem perca seu tempo, entendeu? Porque não se trata disso. A Igreja Ortodoxa não é uma desculpa para quem quer sair tretando por aí, né? E voltando à questão, esses claros limites eclesiásticos não são impedimentos para o diálogo real. Ao contrário, eu creio, né, firmemente que o diálogo real só pode acontecer quando nós entendemos esses limites claros, né, e quando os respeitamos, né? Porque como é que, por exemplo, um budista poderia vir conversar com um cristão se ele não sabe quais são as diferenças entre o budismo e o cristianismo, se ele não conhece a sua própria doutrina e sua religião? Da mesma forma, nós, como ortodoxos, temos que conhecer a ortodoxia, temos que conhecer quais são os limites, né, que existem, quais são as diferenças e também quais são as semelhanças, quais são as identidades. Tem coisas que nós cremos em comum, né? Isso é verdade também. E aí sim um diálogo sadio pode acontecer, onde você vai construir e não diluir. E eu acho que... E mais importante, eu acho que isso também vale ser ressaltado. Por mais importante que o diálogo seja, ele não é o objetivo da vida cristã. Ele é uma das ações da vida cristã. O objetivo da vida cristã, né, ortodoxa, é a aquisição do Espírito Santo, é a participação nas energias de Deus, é você se arrepender dos seus pecados, participar dos sacramentos, né, se confessar, comungar, batizar os seus filhos, se você vier convertido, né, sem ser ortodoxo previamente, ser batizado ou crismado, conforme o caso, o padre ou o bispo vai poder dizer qual é o seu caso, né? Mas se for uma pessoa não batizada, com certeza ser batizado. E então, o objetivo da vida cristã é a gente alcançar a salvação, né? É trabalhar pela nossa salvação cotidianamente, né? Esse trabalhar pela salvação, para os amigos protestantes que estão ouvindo aí, não é que você vai se salvar, não é isso, mas é você trabalhar para você parar de resistir à graça salvífica que vai agir na sua vida, né? De forma única, né? Você não se salva, quem te salva é a graça. Porém, a gente faz muita resistência à graça. E a gente pode, sim, também com a ajuda da graça, se treinar para diminuir essa resistência, e isso é a vida ascética. Não existe, algumas pessoas pensam que a vida ascética, a vida de jejum, de oração, né, de esmola, de caridade, ela é só para os monges. Não é. Ela é para todos os cristãos, né? Confissão contínua, arrependimento contínuo, oração contínua, né? Óbvio que Deus entende as circunstâncias e os limites de cada um, ele não vai exigir que uma pessoa que vive aí no mundo vai viver exatamente como um monge que consegue organizar a sua vida melhor para poder intensificar isso. Mas a vida ascética, no limite de cada um, é para todo mundo. Seguir os jejuns da igreja, toda quarta e sexta-feira, nas quaresmas, né? E isso com o fim de, finalmente, a gente poder um dia falar, como São Paulo disse, né, que já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Esse é o objetivo da igreja. Todo o resto são ações boas que a gente faz no caminho. E nenhuma das ações boas do caminho devem comprometer essa glória final, que eu acho que é a gente poder estar na luz de Cristo, estar participando no corpo dele. Muito obrigado pelos comentários, Fábio.
Acabamos chegando no assunto mais importante, né? Saindo da discussão de diálogo, indo para que é o objetivo fim de tudo da igreja, né? E da vida cristã ortodoxa particularmente. Eu queria só fazer um comentário sobre o Sim. que a gente estava comentando sobre as diferenças eclesiológicas, e você falou sobre as declarações ex cátedra, né? E é muito curioso como que parece que essas diferenças elas se dão num sentido de ter um critério de demarcação entre aquilo que é ortodoxo, por assim dizer, com O minúsculo, não estou me referindo à igreja ortodoxa, mas aquilo que é fiel, né, e aquilo que é heterodoxo. Então, no meio católico romano, você tem um critério. O critério ele é a partir da noção de infalibilidade, né? No meio ortodoxo a gente não tem isso, não tem esse tipo de critério, até porque a igreja ela é teantrópica, como a gente diz, né? Ela é divina-humana. E no que é do âmbito divino, daquilo que vem de cima, você não consegue, vamos dizer assim, enclausurar uma noção de critério. É muito curioso que às vezes essa discussão acaba aparecendo, não sei, como uma discussão do século XX de filosofia da ciência, sabe? Você falou assim, o que é ciência e o que não é? Aí você começa a fazer alguns critérios de demarcação. E tem bastante comentário ortodoxo sobre isso. Tô lembrando aqui de Komiakov, por exemplo, fala assim: as pessoas não podem esquecer de que a igreja ela tem que ser vivida, né? Pra você entender o que é igreja, você ter uma noção do que é a demarcação do que é igreja, dos limites, tem que viver aquilo. E nem sempre isso é facilmente assim, é colocado no papel, né? Mas esse comentário assim que eu queria deixar também. Eu não sei se queria falar algo sobre isso, de repente fazer alguma despedida também. Não, tem tempo, porque a gente passou aqui de 1 hora. Sim, sim. Cada assunto desse é muito longo, né? Sim, muito, muito longo. Não, mas assim, falando brevemente, não vai dar para exaurir o assunto, né? Mas, assim, uma coisa que se pode observar é que em algum ponto do Ocidente, né, se tornou muito preemente a questão de todas as interpretações possíveis, como é que eu vou saber qual é que é a verdadeira? Né? Isso me parece, a mim, pessoalmente, tá? Que isso já é um sinal do afastamento da Serra Humana da Igreja. Né? Porque a pergunta, quem é que vai dar o ensinamento verdadeiro, né, é respondida pelo próprio Cristo. Ele diz que ele vai enviar o Consolador Prometido, que vai vos ensinar coisas que eu não ensinei, né, e vai vos confirmar em toda a verdade. Então, isso significa o seguinte, existe uma autoridade infalível na Igreja Ortodoxa, ela se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra onde quer. Se você for ver na história dos concílios, e na própria história, né, das disputas doutrinárias e teológicas da Igreja, às vezes, quem define a resposta final é um bispo. Às vezes, é um diácono. Às vezes, é um monge. Às vezes, é um leigo. Às vezes, é um santo que sai lá do deserto e vem fazer um milagre para demonstrar a verdade para todo mundo. Às vezes, não é ninguém em particular, é um milagre mesmo que se manifesta e mostra onde está a verdade. Às vezes, não é nada disso. Às vezes, são os inimigos da igreja que são levantados e forçam a igreja, obviamente, sem que eles tenham essa intenção, mas eles forçam a igreja a se posicionar onde ela deve estar. E o que é tudo isso? Isso é o Espírito Santo agindo. Então, quem garante a ortodoxia da fé, né, é o Espírito Santo, não somos nós. Né? Em algum momento, essa confiança se perdeu no Ocidente. E aí você tem que perguntar, onde é que está o fiel da fé? Onde é que está o ponto onde eu vou me apoiar para saber onde está a verdade última a respeito da fé? É um bispo da igreja primaz? É um livro, a Bíblia? É um bispo infalível? É um livro inerrante? No que é? E não é nenhum desses dois, é o Espírito Santo, né? Que nos guia a todos. Eu acho que muita gente, né, ela crê em Cristo sem sequer chegar nessas questões mais sutis, né?
Para muita gente que você for perguntar sobre, né, você sabia que todo católico romano tem que acreditar que o Papa é infalível? A pessoa fala, não sabia. Né? E mesmo muita gente que é protestante me fala, você acha que tudo que está na Bíblia é absolutamente certo, né? Sola Escritura? Não acredito nisso, não. Essas pessoas estão, assim, infelizmente, elas estão bem próximas de chegar no que a ortodoxia está dizendo, mas elas estão separadas. Porque existe elas estão separadas porque elas nunca chegaram a conhecer a ortodoxia nem participar dela. Mas existe uma outra questão aí, essa de ordem filosófica, que também que é buscar a resposta da pergunta o que é conhecer, afinal de contas. É diferente da pergunta do Pilatos, né? O que é a verdade? Não é o que é a verdade, mas é como se conhece a verdade. Né? A pergunta de eu preciso ter um bispo infalível, um livro inerrante, né? Ela parte do pressuposto que a verdade é uma verdade sobre alguma coisa e, portanto, você precisa ter um discurso sobre essa coisa, que esse discurso seja correto, porque a verdade ela é vista de uma forma relacional, a relação entre o referente e o referido, né? E você precisa ter um texto que se refira a algo verdadeiro, né? E, portanto, você precisa de ter ou uma pessoa que vai definir esse texto, porque um dogma, qualquer que seja esse dogma, ele é um texto, né? Escrito, oral, ele é um texto. Alguém precisa enunciar, apontar qual é o texto correto, ou você diz, né, de cara que, olha, o texto correto são as escrituras e acabou, né? Não precisa ficar inventando novos textos. É como se a verdade estivesse no método, né? Na verdade, É. o método é a verdade. É essa ideia. É como se você não tivesse acesso à verdade e você tem acesso a expressões verbais sobre a respeito da verdade. Né? Então, qual é o dogma correto? Qual é o texto correto? Só que a ortodoxia ela apresenta uma outra forma de conhecer, né? Que é a forma participativa. Né? E todo mundo entende muito bem isso nas relações pessoais. Né? Você vai na internet aí, né? O que tem de texto, conselho, estudos científicos sobre como fazer amigos, né? Como é que é a relação entre homem e mulher? O que tem? Você vai aí, tem um monte de coach, né? Assim, sem falar de coach, pessoas que estão fazendo estudos mais sérios até, né? Sobre relacionamentos e tal, como é que é. E tudo isso é conhecimento a respeito que é diferente de você, de fato, estar numa relação com a pessoa e você conhece a pessoa naquela relação. Não estou falando que, através da relação, você adquire conhecimentos a respeito dela. Né? Você pode... Né, você começa a namorar a menina e descobre que, sei lá, que ela gosta de melancia milanesa. Né? E aí, não é que você vai descobrir coisas a respeito dela. A sua participação na vida dela e a participação dela na sua vida muda alguma coisa que você conhece na participação. Ou, para usar um exemplo mais mecânico, tá? Uma coisa é você saber, por exemplo, tudo a respeito de um avião. Né? Você pode conhecer tudo a respeito de um avião, do design, da aerodinâmica, do motor, da parte elétrica, eletrônica, né? Tudo. Outra coisa muito diferente é você estar no avião. Né? Por quê? Quando você está no avião, você está voando com ele e na velocidade dele. Né? Se você perguntar qual é a velocidade máxima que um ser humano alcança, sei lá, correndo, deve ser o quê? Uns 40 km? Não, 40 não, 40 é muito. Sei lá, algum de vocês sabe aí quanto que é, não? Acho que deve ser uns 30 no máximo. Se for alguém muito rápido, imagina. Por aí. Tem um ser humano correndo, corre aí umas poucas dezenas de quilômetros por hora. Mas quando você está no avião, você está a 800 quilômetros por hora. Né? Porque você participa na velocidade do avião. Né? Isso é diferente de você saber o que é 800 quilômetros por hora. Não sei se está
se isso está claro, se vocês estão conseguindo entender, se os ouvintes estão entendendo. Mas uma coisa é você saber o que é a velocidade e outra coisa é você estar naquela velocidade. Então, a sua participação no avião faz com que você seja capaz de se movimentar a 800 quilômetros por hora. Né? A santidade, ela é isso. A santidade para a Igreja Ortodoxa, ela não é contemplar a essência de Deus, não é você ser muito virtuoso, é porque você participa nas energias de Deus, como uma pessoa participa na velocidade do avião. É por isso que um santo faz coisas que um ser humano normal não pode fazer. É porque, de verdade, aquela velocidade não é dele. É a velocidade do avião. Aquela energia não é dele, é de Deus. É que ele está participando naquilo. Então, quando a gente vira e fala conhecer Deus na Igreja Ortodoxa, é disso que a gente está falando. É de participar nas energias de Deus. Então, quando um santo é bom, né, não é porque ele é bom, porque ele, através de muitos exercícios de força de vontade e de modelação de caráter, e não sei o que lá, ele se tornou uma pessoa boa, viril e virtuosa. Não, não, não. É porque através da obediência, ele diminuiu a ele mesmo, como São João Batista disse, né? É preciso que eu diminua para que ele cresça. E diminuindo nisso, ele participa na bondade de Deus. É por isso que os demônios têm medo dos santos. O demônio não tem medo do santo porque ele tem medo da pessoa. Ele tem medo daquela energia divina que está nele, vinda de Deus. Como, por exemplo, se você vir um caminhão vindo na sua direção, você não tem medo do motorista, você tem medo do caminhão. Tem uma palavra grega que acho que exemplifica muito bem isso, que é a palavra teóforo, né? A gente usa para falar que é aquele o portador de Deus. É o portador de Deus, como São Paulo mesmo diz na sua epístola, né? Então, o conhecimento de Deus na Igreja Ortodoxa, ele não é um conhecimento a respeito de Deus. Ele é um conhecimento em Deus, né? É a diferença entre o cara que é o stalker lá da menininha, né? O cara que fica lá pesquisando tudo a respeito da vida dela, né? E o cara que de fato está com ela. Ou o contrário, né? Também tem menina muito que stalkeia por aí. Né? Mas é você ter um relacionamento com a pessoa. Eu estou usando esse de relacionamento entre o rapaz e a moça, porque é um exemplo de relacionamento pessoal, né? Porque a nossa relação com Deus não é a relação entre uma pessoa e uma coisa, é entre duas pessoas, né? Entre eu e Jesus Cristo, entre você e Jesus Cristo. Então, e a gente vê isso entre amigos muito próximos e entre casais muito próximos, como eles vão ficando cada vez mais parecidos um com o outro. E se for um amor saudável mesmo, quer dizer, se for amor de verdade, eles não perdem a sua personalidade, não perdem as suas peculiaridades, eles continuam sendo eles mesmos, mas ao mesmo tempo eles também vão ficando cada vez mais parecidos um com o outro. E em certa medida é porque a característica de um carrega o outro. Então, por exemplo, a pessoa que é um pouquinho mais irritada, ela ama uma outra pessoa que é mais paciente. Na medida em que ela ama essa pessoa que é mais paciente e participa com ela na sua vida, ela acaba participando na paciência dessa pessoa. Porque, inclusive, se ela exercer a sua irritação, ela vai levar essa pessoa para um caminho que ela não quer levar, ela não quer machucar essa pessoa. Então, ela deixa essa pessoa guiá-la na sua paciência. E, ao mesmo tempo, de repente, essa pessoa que é paciente pode ser uma pessoa mais descontrolada em termos de, sei lá, de gula, e o outro já é mais controlado. Então, assim, à medida que as vidas dos dois amantes vão se unindo, né, um participa na vida do outro e eles se tornam mais parecidos. E o conhecer, isso não tem a ver com você conhecer algo a respeito da pessoa. E a mesma coisa é a nossa relação com Deus. A gente vai participando na vida de Deus, nas energias de Deus, e aí elas se manifestam em nós, e é por isso que Cristo ele diz que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, né? Porque no fim disso, Deus vai te chamar de amigo, né? É interessante porque você tem seguidores, discípulos,
né, e amigos. Ser amigo não é para qualquer um. A gente sabe que amizade não é... Todo mundo sabe que existem vários níveis de relacionamento. A gente deve amar a todos, é verdade, né? Mas isso tem graus de intimidade diferentes, né? Então, inclusive, eu posso saber muito mais a respeito de uma pessoa com quem eu não tenho intimidade nenhuma, né? E ter intimidade com uma pessoa com quem eu sei menos coisas, mas eu tenho intimidade com essa pessoa. Então, o conhecer Deus é essa intimidade, só que essa intimidade, ela não é simplesmente uma contemplação, ela é participação nas energias divinas. E isso é a chamada aquisição do Espírito Santo. Tem uma frase muito boa de São Gregório Magno, que o Florienski acaba lembrando, que é: a verdade não é conhecida a menos que seja amada. Né? Exato. Então ele acaba ali já, acho que ilustrando com uma frase o que é esse conhecimento participativo, né? Que não... Você precisa sofrer esse conhecimento, por assim dizer. Não é algo puramente uma abstração, algo que você não tem nenhuma união entre o sujeito e o objeto, por assim dizer. Exato. Bom, eu gostei muito da conversa, Fábio. Sei que a gente já passou bastante assim do prazo, mas você crê que a gente pode estar encerrando por aqui, então? Pode encerrar, estou à vontade, estou à disposição aí. Então, Fábio, eu agradeço muito, muito, muito a conversa. Eu gostei muito aqui de tudo, né? Dos assuntos que a gente tratou. Você fica convidado para voltar para o podcast, a gente conversar sobre outros temas. E você comentou algumas perguntas atrás sobre o período do cisma, né, que nos tratava assim de entre duas jurisdições distintas, um cisma entre, por exemplo, Constantinopla e Roma, mas entre uma pentarquia que 4 ficou de um lado e um do outro. Então eu só ia finalizar o podcast com uma brincadeira comum e meio ortodoxo. Eu nunca fiz isso aqui, mas eu ia fazer agora, que é ortodoxia: 4 entre 5 patriarcas recomendam. Tá bom? Então, é isso, pessoal. E agradeço também muito ao Tony Pedrosa. O Tony hoje ficou quieto aqui com a gente, né? Hoje não se manifestou, mas agradeço muito também. Hoje eu fiquei aqui só ouvindo, a conversa estava muito boa e não quis interromper. Mas eu agradeço bastante. O Tony sempre organiza tudo aqui com a gente. E esse foi mais um episódio do Doxologia Podcast. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.